Existem muitos materiais que a gente pode utilizar na fabricação de móveis, desde o plástico, acrílico, metal, alumínio, madeira e também as madeiras industrializadas. Nessa gama de madeiras industrializadas existem infinidades de materiais, né? Vários tipos de chapas. E hoje eu vou falar sobre 4 tipos de modelos de madeiras industrializadas. Eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar sobre o aglomerado, o compensado, sobre o tamburato e também as chapas de fibras. Vamos lá? Sempre que nós vamos trabalhar com madeiras industrializadas, nós temos que entender que elas são vendidas em chapas, o que nós também chamamos de painéis. Eu vou começar falando sobre o aglomerado. Bom, o aglomerado é constituído por partículas de madeiras aglutinadas entre si. E elas têm uma cola adesiva que vai fazer essa compactação e essa colagem desse material. Então, ela é aglutinada com esse adesivo que é a base de resina sintética. E ele vai sofrer uma forte pressão e calor. Vai fazer com que essa peça fique bem compactada. Ela é constituída por 3 camadas. Então, se você olhar aqui na minha imagem, você vai perceber que as partes mais do meio, o miolo, ele tem umas lâminas um pouco maiores, se comparado com as das extremidades. Você percebe, inclusive, pela tonalidade, que aqui é mais escuro, ó, as bordas são mais escuras, e no meio é um pouco mais claro. Tá? E o que acontece quando ela tem essas 3 camadas dentro da sua composição? Ela vai ter uma estabilidade dimensional muito boa, uma resistência física, mecânica, vai ter resistência também muito boa a empenamento e também a deformação. A vantagem desse tipo de material, né, os painéis como um todo, é que eles aceitam muitos tipos de revestimento. No caso do aglomerado, nós temos a chapa, o painel, que é aquela que eu estava te mostrando antes, e em cima dela é aplicada um revestimento, uma película, que aqui nesse caso é a película de madeira, tá vendo? Essa lâmina de madeira. O que é essa lâmina de madeira? É uma madeira maciça em que é tirada uma película bem fininha de madeira para ser aplicado nos móveis, né, nas chapas, para ser fabricados os móveis, certo? Então, o que acontece? Nesse caso do aglomerado, você pode revestir com vários tipos de materiais, desde a lâmina de madeira, fórmica, pode utilizar pintura, filme de PVC e também o melamina, que é um BP, né? Que BP significa baixa pressão. A principal madeira que é utilizada no aglomerado é o pinus e também o eucalipto. Qual é a vantagem de utilizar um aglomerado? Ele tem um baixo custo em relação aos demais materiais, mas em compensação ele tem uma resistência menor. Eu já vou falar sobre isso, tá? Sobre a resistência dos materiais feitos com aglomerado. Mas ele tem uma vantagem, justamente porque tem essa cola, essa resina dentro do material, né? Ele tem uma boa resistência à ação de insetos, tá? Então, isso é algo muito bom em relação ao aglomerado. Outra questão importante a ser falada é que ele não pode receber pregos e nem parafuso na hora da montagem, porque isso pode acontecer de rachar a peça. Então, não é bom utilizar nem parafusos e nem pregos. E como que é feita, então, a montagem? A gente utiliza cola e cavilhas. Cavilhas são essas pecinhas que você está vendo aqui, tá vendo? Tem um buraquinho, passa a cola, coloca a cavilha e ela vai fixar na outra parte do móvel. Tá? Então, é assim que é feito a fabricação, a montagem do móvel aglomerado. Por ele ser um material de baixo custo, ele é muito utilizado em móveis mais populares e também em móveis modulados, né? Em muitos móveis modulados. Muitas vezes, ele utiliza na parte interna do modulado e na externa outro material. Tá? Então, encontramos muito nesse tipo de material, nesse tipo de peça. Quando que a gente não pode usar de maneira alguma o aglomerado. Eu não posso utilizar nem nas cozinhas e nem nos banheiros, porque vai ter contato com água e ele não
acaba tendo uma boa resistência à água. Lembra que eu falei que ele tinha uma resistência um pouco ruim? É isso, ele não resiste bem à água. Qualquer tipo de umidade, para ele, é um caos. Então, cozinhas, áreas de serviço, banheiros, áreas externas, é proibido utilizar, porque ele vai inchar, ele vai inflar e vai deformar o teu móvel, tá bom? As chapas são mais encontradas nas espessuras de 15 e 18 milímetros. Porém, a gente encontra também nessas divisórias, em painéis, tamanhos de 24 e 32 milímetros. Bom, agora nós vamos falar sobre as chapas compensadas, né? As madeiras de compensado. Bom, as madeiras de compensado, elas são painéis compostos por lâminas de madeiras prensadas. Essas lâminas, elas são cortadas e cruzadas conforme as achuras da sua madeira, né? Então, elas vão cruzando, né, várias chapas e depois elas vão ser prensadas e coladas, tá? Há uma pressão muito boa para fazer com que tenha essa compactação. O que vai acontecer com isso? Vai criar uma estabilidade maior nessa peça, vai diminuir o risco de empenamento também, tá? Então, por isso que esse cruzamento é muito importante, justamente para fazer com que a peça se torne mais resistente, tá? Ela acaba tendo uma força e um equilíbrio maior, tá bom? Eu posso utilizar essas chapas de compensado tanto em áreas residenciais como em áreas comerciais e também em alguns tipos de acabamentos externos. Bom, existem dois tipos de compensado. Existe o compensado laminado, tá? Que ele é formado por várias camadas de lâminas alternadas entre si, que é para utilizar em ambientes como cozinha, salas e dormitórios, que é essa chapa que você está vendo aqui, tá bom? E aí, o que é legal para falar em relação à questão desse tipo de material? Que você consegue trabalhar ele com vários formatos, tá vendo? Que você consegue fazer ele curvo, você pode fazer partes arredondadas, que não tem problema nenhum. Você consegue trabalhar de uma maneira bacana esse material. Inclusive, trabalhar em ângulos facilita bastante. Nós temos um outro tipo de compensado, que é o sarrafeado. O que acontece com o sarrafeado? Ele é formado por sarrafos de pinos e aí ele tem duas faces, tá? Nas duas faces, que é colocado uma camada, um painel, um de cada lado. Então, um painel de cada lado e no meio vários sarrafos. Onde que é utilizado isso? Principalmente na construção civil, na fabricação de tapumes e de portas também. Algo importante falar em relação aos compensados é que eles têm uma maior aceitação, tá, a pregos e também a parafusos. Vocês conseguem fixar esse tipo de material. Mas ele possui uma baixa resistência à umidade e à ação de insetos. Então, é normalmente utilizado ou em portas internas, né, dependendo do que você vai fazer, portas internas, em divisões internas de armários, fundos laterais de imóveis, é muito utilizado esse tipo de material, tá? Ele aceita também todos os tipos de revestimento, assim como eu falei no do aglomerado, tá joia? Bom, agora eu vou falar para você sobre um outro material que é o tamburato. Bom, o tamburato, poucas pessoas conhecem esse material e ele é muito bacana, tá? Ele é composto por um painel estruturado, né? É um painel composto, na verdade, com camadas externas de partículas bem finas de madeira prensadas e tem um miolo, gente, tá? Dentro desse miolo, ele tem um papelão. É como se fosse uma gaita, assim, sabe? Uma colmeia de papelão. Os painéis, eles têm uma variação de tamanho, tá? Tanto no comprimento como na largura e na espessura. Então, no comprimento, ele pode ter em torno de 2,75 m e a largura ele pode ter de 1,22 m, de 91 centímetros, de 60, tá? Dos mais variados. E a espessura varia de 40 até 50 milímetros. Então, devido ao peso reduzido, ele tem um baixo peso, você pode colocar ele em locais estratégicos, tá? Você pode trabalhar compondo materiais de grande porte, tá? Como prateleiras, painéis. Como ele tem um peso bem reduzido, o painel ele é fácil de manusear, principalmente compondo móveis grandes, tá? Então, você consegue dar mais estabilidade maior quando você vai utilizar em peças maiores. Isso vai criar um painel uniforme e com poucas chances de empenamento. Isso é muito bom. Sobre o acabamento, essa placa de tamburato, ela já vem com alguns tipos de acabamento IBP, tá? Como o cru,
o branco e alguns madeirados como teca, carvalho, entre outros. Você deve utilizar o formato dessas peças em linhas mais retas, tá? Lineares, mais horizontais. Você pode utilizar, inclusive, esse material para fazer o engrossamento dos móveis, tá? Então, você pode trabalhar em home theaters, estantes, racks, divisórias, e entre outros móveis que você venha a desenvolver. O mais legal desse material é que ele é leve. Então, assim, ele é leve e de fácil transporte. Você consegue manusear ele com muito mais facilidade do que com os outros painéis, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar nas chapas de fibra. Bom, as chapas de fibra, elas são produzidas com a fibra da madeira. Elas são aglutinadas e prensadas sobre uma alta temperatura e pressão, né? E isso sem ter a adição de nenhum tipo de resina sintética. Então, quando ela é prensada e quente, de uma maneira quente, num processo único, né? Ela reativa o aglutinante natural da própria madeira e ela faz essa compactação, o que vai resultar em uma chapa bem plana e de alta densidade, que pode ter várias opções de revestimento sobre ela e acabamento também. Você pode ter encontrado já essa chapa com o nome de Eucatex, como ela é mais conhecida, mas também o nome dela técnico é chapadura ou chapa de fibra, tá bom? Como ela é produzida por eucalipto, né? É feito a sua produção e a sua fabricação através de reflorestamento. Então, as árvores utilizadas para esse tipo de chaparia é feita com árvores reflorestadas, tá? E certificadas. Muito bom falar sobre isso. Bom, quais são as características dela? O que realmente é bom nesse tipo de madeira, né? Nesse tipo de chapa? A alta densidade e a resistência física e química que ela tem. Porém, o que acontece é que nós não encontramos esse material em chapas muito espessas, elas são sempre muito fininhas, e isso acaba limitando muito o uso desse material. Então, por causa disso, você não consegue utilizar esse material por inteiro numa peça, somente em alguns detalhes, algumas questões que você pode trabalhar. Então, você vai ter um predomínio de um outro material e utilizar a chapa de fibra em alguns locais estratégicos, tá? Aonde que eu posso utilizar mais essas chapas? Em fundos de armários, gavetas, nas divisões internas. Onde é muito utilizado também é na indústria automobilística, tá? E também em embalagens de brinquedos, na construção civil, é muito utilizado também. Bom, sobre os 4 materiais de hoje, espero que você tenha entendido, esclarecido muita coisa e que você possa aproveitar na escolha correta dos materiais. Em outros vídeos eu vou estar falando sobre outros tipos de madeiras industrializadas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, passe para frente essa ideia, não deixe de me seguir e fazer com que a gente consiga atingir a nossa meta até o final do ano de 10 mil inscritos. E também, não deixe de conversar aqui embaixo e eu vou estar conversando com você e quem sabe o teu tema seja o meu próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!